Amém. Vamos entrar, vamos sentar. Vamos dar início a esse culto. Show. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100. À medida que você encontrar, fica de pé. Salmo de número 100. Glória a Deus. O texto diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos orar. Pai santo e amado, queremos te agradecer, te louvar. Queremos começar te pedindo perdão pelos nossos erros, os nossos pecados, Pai. Que o Senhor não impute sobre nós, Pai, a tua ira, Senhor, mas venha com graça, com misericórdia, Pai. Limpa as nossas mentes, limpa, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, Pai. O nosso coração de tudo aquilo que penetrou, Senhor, que desagrada o teu, Pai. Nós queremos, Senhor, ser cada dia mais parecidos e íntimos teus, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, nessa empreitada, Pai. Ela não é fácil, ela é difícil, Pai, mas vale a pena, Senhor, nós vivermos uma vida de uma maneira santa, Pai, irrepreensível, Pai. Nós queremos, Pai, e buscamos agradar o teu coração, Senhor. Vem, Senhor, falar conosco através desses louvores, da palavra que será ministrada, Senhor, e de tudo aquilo que será feito para ti, Pai. Porque nada aqui é para o homem, Senhor, tudo aqui é para ti, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Nós te recebemos, Senhor, com uma salva de palmas no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Pai, na tua casa, de poder cultuar o teu santo nome, Jesus. Eu te peço, vem sobre nós de uma forma diferente, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Nós precisamos de ti, nós precisamos da tua presença, Pai. Nós precisamos estar em teus braços de amor. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
segura estou, segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu sei que acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o nosso descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Recai da graça, eu me lanço em ti, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio da graça, eu me lanço. Recaio de novo em tuas mãos e de novo. Recaio da graça, recaio em ti nos teus braços de amor. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, no teu amor. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Oh, Senhor, somente em teus braços, na tua misericórdia, nos teus olhos de amor, nós precisamos de ti, nós precisamos do teu amor. Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor e nos agradecemos por nos tornar filhos, por nos fazer filhos, Pai, teus filhos. Jesus, que nós venhamos reconhecer que nós pertencemos a ti, Pai. Que os nossos olhos não se virem para esse mundo e não se encantem com as coisas desse mundo, Pai, mas que nós possamos olhar para ti e que nós venhamos ter dia após dia essa consciência que nós pertencemos a ti, Senhor.
o chão que eu piso, Tu és Senhor, és mais real que o ar em meus pulmões, os teus pensamentos, teus pensamentos me definem, és tudo para mim. Declare, Tu és a minha realidade, Tu és a nossa realidade. Yabá, eu pertenço a Ti, pertenço ao Teu amor. Yabá, eu pertenço a Ti. Está mais perto que a canção em meus lábios. Tu estás mais perto que a pele em meus ossos. Estás mais perto, está mais perto que a canção em nossos lábios. Estás mais perto, estás mais perto que a pele em meus ossos, os teus pensamentos, teus pensamentos nos definem, és tudo para mim, Tu és a minha realidade, Tu és a minha realidade. Yabá, eu pertenço a Ti, pertencemos a Ti. Yabá, eu pertenço a Ti, e és tudo para mim. Tu és a minha realidade. Oh, Tu és a nossa realidade. Teus pensamentos, teus pensamentos me definem, és tudo para mim, Tu és a minha realidade. Oh Senhor, Tu és a minha realidade. Yabá, eu pertenço a Ti. Nós pertencemos a Ti, és tudo para mim, Tu és a minha realidade. Oh, Tu és a minha realidade.
Jesus, obrigado. Obrigado por o Senhor tornar essas coisas realidade para nós, Senhor. Mas também, obrigado pela tua fidelidade, Pai. Obrigado por sempre mostrar que está conosco e por estar conosco dia após dia. Obrigado pela tua voz, que é aquela que nos guia, Pai. E se existem outras vozes querendo nos guiar, que essas vozes sejam repreendidas em nome de Jesus. E que somente a tua voz, Senhor, seja a que nós escutemos, em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão nos guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e guia-me mais fundo do que já estive, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e guia-me pra que em tudo em ti confie, e sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei.
pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Deus, aleluia. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Pode ligar as luzes, por favor. Glória a Deus. Alguém que nos visita hoje pela primeira vez, só o Rafael ali, glória a Deus, já é de casa. Só se sinta bem-vindo aqui, meu irmão. É amigo do Lucas, né? Pronto, amigo do Lucas é nosso amigo também. Glória a Deus. Recados. Sábado tem culto de mulheres, tá? Sábado culto de mulheres, toda a mulherada convidada. Chama uma amiga uma amiga inusitada, que talvez não convida, ora antes, convida, tá? A Duda conhece quase o Paracuru todo. Chama uma vizinha, chama uma parente, chama geral. Vamos propagar esse culto aí, o culto de mulheres, tá bom? Sábado às 19 horas. Sábado, 19 horas, nós estaremos aqui com a nossa excelentíssima pastora, trazendo uma palavra aí do trono de Deus para a vida das mulheres. No domingo pela manhã, nós retornamos ao nosso estudo bíblico, tá? Então, voltamos no domingo a ter os nossos estudos bíblicos. Vai acontecer na parte de cima aqui, ó. Nós temos já uma lousa grande preparada. Então, se você quer aprender mais a palavra de Deus, quer se aprofundar, quer tirar dúvidas, tá certo? Nós teremos aqui esse momento 9 horas da manhã, tá bom? Venha, vamos ver se nós organizamos um café da manhã, tá? Já que é o nosso retorno dos estudos bíblicos, na verdade o nosso começo, né? Dos nossos estudos bíblicos, vamos organizar um café da manhã, né, não, Adriano? Aí alguém traz o pão, outro traz o café, traz o queijo, traz o presunto, traz o pão de queijo, e aí a gente junta e alimenta, come primeiro e depois vai para alimentar o espiritual, tá bom? Te peço que você esteja aqui, principalmente se você é obreiro da casa, ou líder, ou você está chegando agora com muita sede, aí como o Lucas, tá certo? O momento é estar aqui no estudo bíblico, tá bom, Lucas? Te espero aí, e traz a Emily, não deixa ela dormindo, já traz ela junto, tá certo? Beleza? E domingo à noite é o nosso culto. Domingo à noite é o nosso culto oficial, tá certo? Uma palavra aí que Deus está confirmando aí nos nossos corações, tá certo? Para domingo às 18h30, o nosso culto especial. Faça do mesmo jeito, compartilhe a arte do culto, coloque no grupo da família, coloque no grupo dos amigos, né? A política passou, a gente estava compartilhando só coisa de política. Vamos começar a compartilhar agora, chamando os nossos amigos para estar no culto, a nossa família, propagando o evangelho, porque é aí que nós somos chamados, para anunciar o evangelho, tá bom? Ide por todo mundo, anunciai, nós somos chamados, foi para isso, tá certo? Que bom que a política passou, agora a gente vamos se concentrar de forma mais forte aqui na palavra de Deus, tá bom? São esses os recados. Queria chamar aqui a diaconisa Niele, ela vai trazer uma palavra aqui de dízimo e oferta no nome de Jesus. Boa noite, Paz do Senhor. E aí, pessoal, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Provérbios, capítulo 3.
Amém? Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Lá em casa, nós estamos fazendo um estudo sobre provérbios, e essa é uma palavra assim que é muito pontual que eu tenho passado muito tempo analisando ela. E ela fala ela fala exatamente de honrar ao Senhor com as nossas primícias, né? E sobre a gente também assumir a responsabilidade, o compromisso com Deus, mensalmente, diariamente, todos os dias, né? E é sobre entregar ao Senhor a primeira parte de tudo que nós temos ou recebemos e entregar ao Senhor, consagrar a Ele e dar a Ele tudo que nós temos, seja valores ou seja até mesmo servir, e entregar a Ele a nossa parte, né? E isso também, entregar ao Senhor a nossa parte, é uma forma de louvor e adoração a Ele, porque nós vamos estar dando a Ele tudo que nós temos. Isso também é uma forma de sacrifício. E no final da palavra, Deus tem uma promessa para isso, né? Que é transbordar os celeiros. Que ele reforça a ideia de que ao priorizarmos a Deus, Ele vai cuidar de tudo. Até quando a gente nem pensa em receber nada em troca, mas Deus está sempre ali, recebendo tudo que a gente dá para Ele, e uma hora ou outra Deus vai nos honrar da forma dele e do jeito que nós necessitamos também. E é isso, pessoal. Convido vocês a ofertar aqui na nossa casa. Ao lado nós temos QR Codes e agir com um garrafão. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé para estar adorando o Senhor nesse momento. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria ela vem pela manhã. Se o mal se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Jesus. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Vamos estender as nossas mãos para cá para abençoar essa oferta em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por essas ofertas, Senhor. Senhor, cuida da vida de cada um que está aqui, que pôde ofertar, e daqueles também que não puderam. Senhor, em nome de Jesus, que essa oferta seja bem administrada, Senhor. Abençoa aqueles que vão administrá-las, em nome de Jesus, e que tudo seja feito para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu queria chamar a diaconisa Natália. Hoje ela vai estar trazendo aqui a palavra. Abra o seu coração. Preste atenção, por favor, naquilo que a serva do Senhor tem para trazer essa noite. Vou. Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar pela vida da Nath. Pai santo e amado, queremos te entregar a vida da tua filha agora diante do teu altar, Pai, te pedindo que o Senhor a use da forma que o Senhor desejar, Pai. Usa a sua boca, coloque palavras na sua boca, Pai. Usa o seu intelecto, Senhor. Derrama palavras de conhecimento, palavra de sabedoria, Senhor, e que nós possamos sair daqui edificados, Pai, pela porção da tua palavra que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. Nós te damos a honra, a glória. Te agradecemos pela disponibilidade da tua filha, Senhor. Que o Senhor a honre de forma
sobrenatural, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, gente. Paz, obrigada. Geralmente todo mundo me vê aqui no altar ministrando, né? Mas eu queria compartilhar hoje com vocês que hoje eu tô... O embrulhinho no estômago tá diferente hoje. Mas é sempre muito importante. E ao mesmo tempo uma responsabilidade trazer realmente uma palavra para o coração de vocês. E nesse momento... E não só nesse momento, mas antes mesmo desse momento, eu pedi ao Senhor direção, perguntei ao Senhor o que eu poderia compartilhar. E algumas pessoas já veem, né, que eu compartilho, coloco nas redes sociais algumas coisas sobre processos. E muita gente fica assim, nossa, ela fala muito sobre processos, né? Tem gente que já diz assim, é minha cara falar sobre processos. Mas realmente, eu estou numa terra onde o Senhor me trouxe para viver processos. Então, nesse momento é a mensagem realmente que eu carrego. Mas durante esse tempo aqui, né, onde o Senhor tem me confiado algumas palavras, me dado experiências, me dado situações difíceis, algumas alegres, eu perguntei, Senhor, dessas coisas todas, desse universo todo que eu tenho vivido contigo, o que eu posso compartilhar essa noite com a tua igreja, com as pessoas que estão aqui? E a palavra que eu venho trazer para vocês nessa noite é uma palavra que se originou em 2019. Eita glória! Ela começou a ser escrita em 2019, em um dos meus momentos com o Senhor. E para ela, quando eu escrevi essa palavra, eu dei um tema. Só que hoje eu dei um plus. Eu dei um tema e dei também mais uma frase. E o tema que eu tinha dado naquela época era os lugares de Jacó. E hoje, o plus que eu vou dar para ela é os lugares de Jacó, a caminho da reconstrução. Então eu queria falar algo para vocês que, além de ser algo que o Senhor tem me ensinado ao longo desse tempo, algo que tem queimado muito o meu coração, porque eu também tenho vivido uma estação que corresponde a isso, a reconstrução. Mas para ir para um contexto, para um começo, por que eu falo sobre reconstrução? Alguns aqui sabem, mas nem todos sabem. Eu não sou dessa cidade, não sou de Paracuru. Eu vim para cá, vai fazer 6 anos que eu vim para cá. E eu sou de Fortaleza. Vivia uma vida muito tranquila em Fortaleza, tinha a casa com os meus pais, fiz minha faculdade, tinha um bom trabalho. Tinha também a igreja que eu congregava em Fortaleza. Lá eu também ministrava louvor. E eu vivi alguns processos da juventude para a chegada da vida adulta. Só que aí o Senhor me chamou para um tempo de processos. E quando Ele me chamou, a primeira coisa que Ele fez foi me mudar de lugar. E o que eu queria dizer para você é que o caminho da reconstrução, ou o caminho da construção, ou o caminho de mudanças para você pode acontecer, e muito provável que aconteça, de mudanças de lugares. Deus é especialista em tratar coisas em nós com mudanças geográficas, os nossos pastores que o digam. Então, quando Deus ele vai mudar uma estação na nossa vida, muito provavelmente Ele vai nos mudar de lugar. Nem sempre vai significar que você vai mudar de cidade. Às vezes você pode mudar de emprego, você pode mudar de casa, você pode mudar o ciclo de amigos. Muitas coisas podem mudar para ser o contexto de um processo de reconstrução na sua vida ou da construção de algo novo. E nessa noite eu queria trazer para vocês os lugares de Jacó, a caminho da reconstrução. E falando desse processo de reconstrução também na minha vida, algo que eu queria compartilhar nessa noite é que antes de eu vir para cá,
existia uma situação na minha casa. Como eu falei para vocês, nós vivíamos ok, né? Tínhamos emprego, trabalho, enfim, estudo. Eu tenho pai, mãe e também tenho uma irmã mais nova. E naquele contexto que eu vivia, já chegando na fase adulta, o Senhor me chamou para algo que eu não entendi o porquê que eu tinha que fazer aquilo. Mas o que acontece? Quando eu tinha 14 anos, a casa onde eu morava com os meus pais, ela foi completamente demolida. Foi completamente destruída, ao chão, zero. Era uma casa já antiga, feita pelos meus avós. Era nossa casa, no nosso terreno. Mas ela foi completamente abaixo. E naquele momento, a nossa ideia era fazer o quê? Uma reconstrução. Lembrando que eu tinha 14 anos. E naquele contexto, nós saímos daquele lugar para poder realmente demolir tudo direitinho, para ela realmente ir ao chão mesmo e começar do zero. E nós fomos para uma casa alugada, que era na mesma rua. E aí, quando nós chegamos naquela casa, eu tinha 14 anos, a nossa ideia era o quê? Reconstruir, vamos lá. Nossa família estava empenhada, pronta para fazer isso, dar aí que arquiteta, né? Imaginei os planos para fazer uma casa nova. Só que aí, quando eu tinha 14 anos, que nós fomos para outra casa, o que aconteceu foi que meu pai fica gravemente doente. E ele vai parar na UTI. E então, todos aqueles planos foram por água abaixo. E naquele momento, a minha família passava por um sofrimento muito grande. Só que algo que eu queria ressaltar aqui é que minha mãe, que era quem estava em casa, enquanto meu pai estava no hospital internado, ela foi muito sábia. A minha mãe, ela não trazia o peso da situação para nós. Eu tinha 14 anos, minha irmã era mais nova, na época tinha uns 9 anos. Mas a minha mãe nunca chegou dizendo assim, olha, filha, a situação está muito ruim, vai dar ruim, teu pai vai morrer mesmo. Ela não dizia isso, mas a realidade era que o diagnóstico era... Eu ia pro quarto e minha avó ia com ela e ela se preparava. Nada do que estava acontecendo. Mas eu sabia que ela estava ali triste, mas ela não trouxe aquela carga para mim. Ela realmente me protegeu da intensidade que era aquele problema. E então, num desses dias que ela estava chorando, que ela chegou em casa, o médico tinha dado um diagnóstico dizendo assim, olha, ele está muito grave, ele não vai resistir. Se eu fosse a senhora, eu me preparava. Eu preparava sua casa, preparava suas coisas, porque eu acho difícil ele passar agora desses próximos dias. E lembrando que meu pai estava na UTI e ele estava com muitas feridas em todo o corpo, necrosando. Eu não sei muito bem o nome dessa doença, mas era algo muito grave. E aí nesse dia minha mãe chegou, foi para o quarto com a minha avó, foi chorar. E aí alguém bateu na porta da minha casa. E eu fui atender, afinal elas estavam no quarto. E eu cheguei na porta e eu olhei assim. E aí tinha uma irmã lá embaixo, a casa era em cima. E ela falou assim, olha, hoje eu vim aqui falar algo para você. Deus manda dizer para vocês, essa doença não é para a morte. O seu pai não vai morrer. E eu olhei assim, eu processando tudo, aos 14 anos. E eu olhei e eu guardei aquela palavra no coração. E meu pai não vai morrer. Mas eu não sabia nem como é que estava a intensidade do problema. Mas eu já tinha a resposta. Deus, através daquela irmã, foi na minha casa dizer, isso que está acontecendo não vai ter um fim. E naquele momento eu enchi meu coração de esperança. E passando uns poucos dias depois, milagrosamente, meu pai começou a se recuperar, saiu da UTI, as feridas foram fechando, tudo foi acontecendo e aquilo que estava previsto para a morte se tornou vida. E então nós recebemos meu pai em casa, ainda chegando de cadeira de rodas, molinho, mas estava tudo certo. Finalmente a gente estava todo mundo junto de novo. E o plano da reconstrução? E aí o que aconteceu é que os anos foram passando e não se tornou mais tão prioridade assim. E nós passamos um bom tempo morando nessa casa, depois a gente se mudou para outra casa na mesma rua. A gente ficou assim, ó, anda na rua toda, mora na rua toda, mas não construía.
E aí ficava lá o terreno, lembrando que os escombros estavam lá. E existia ali algo que precisava ser reconstruído, que era a nossa casa. E quando passaram-se 10 anos, eu estava caminhando, indo para a faculdade. E já era uma outra estação. E nesse caminho para a faculdade eu estava um pouco triste. Porque nessa fase eu não tinha nenhum emprego ainda e eu estava na faculdade. E eu dizia, Deus, eu queria tanto ajudar minha família, meus pais, tinha aquele sonho. Foi então que passando, eu recebo outra palavra profética no caminho da faculdade. E aí a pessoa me parou e falou assim, olha, o Senhor tem visto a oração do seu coração e Ele vai te dar um emprego e vai ser um emprego na sua área. Acalme-se, guarde e em breve você vai ver o retorno disso. E eu amei. Naquele dia eu fiquei mais animada para ir para a faculdade. Uma semana após, abre-se uma vaga de emprego na minha área e aí começa um outro processo. Vivi tudo isso, tudo bem. Até que um dia o Senhor veio e me chamou e disse, eu quero que você comece a reconstrução da casa dos seus pais. E já tinham passado 10 anos. E sabe o que minha família falava quando passava lá em frente ao terreno? Eles não vão mais construir não, isso aí ó, já era. Sabe quantas coisas passam na nossa vida e por não ser mexido, as pessoas acham que nada vai acontecer ali. É só um bando de escombros. Mas o Senhor tinha um plano para aquele lugar. O Senhor tem um plano para a minha vida e para a sua. Para aquilo que pode passar o tempo e que ninguém pode dar mais nada. O Senhor, Ele tem um grande e bom plano para você. Não importa o tempo que passou. E aí eu recebi aquele chamado e eu falei, tudo bem Deus, agora eu tenho um emprego, mas eu não ganho tanto assim, como é que eu vou começar uma construção de uma casa? E o Senhor começou a falar comigo, gera isso em oração, vai lá nos escombros, começa a orar lá. E então eu fui e comecei a orar nos escombros. Levei minha avó um dia, ela lá, mulher de fé, minha avó é aquela do ciclo de oração, gente. Então assim, vamos junto, vó. Mas o que eu quero te dizer é que nessa época, nessa fase, nem meu pai e nem minha mãe tinha mais ânimo nenhum de reconstruir. Já tinha passado muito tempo, eles não tinham mais vontade, nem forças, nem recursos para fazer uma casa do zero. Então eu juntei R$1.000, rica. E eu disse, vai ser com isso aqui que eu vou começar. E o Senhor me fez gerar aquele lugar em oração. E com aqueles R$1.000 que eu tinha juntado, eu disse, pai, lembrando que eu passei uns meses, todo dia indo para o trabalho, falando assim, pai, a gente vai ter uma casa, ela vai ser grande, ela vai ser em cima e embaixo, e ela vai ter porcelanato. Eu passei meses falando isso no ouvido dele todo dia para ir para o trabalho, porque eu pegava carona com ele. E todo dia eu falava, pai, nós vamos ter uma casa, vai ser essa, vai ser reconstruída, vai ser em cima e embaixo, vai ser grande, vai ter porcelanato. E aí meu pai, tá bom minha filha, mas se a gente tiver uma só de um mês, só de um andar, já é uma vitória. Eu disse, mas não vai ser isso não, vai ser em cima e embaixo. Lembrando que tudo isso só tinha escombros. Então, depois desses 10 anos, depois de ter falado muito no ouvido dele, e ter atentado ao chamado do Senhor, mesmo sem entender, uma das palavras que eu tive naquela época foi, faça isso, porque você fazer isso tem uma conexão com quem você é, e com algo que o Senhor quer revelar para você. E eu, tá, mas o que é? Você vai saber quando você fizer. Então eu quero dizer para você algo, tem coisas que Deus Ele só vai te revelar se você der o passo. Para a reconstrução é necessário um passo. Às vezes não será um grande passo, mas se você puder um passo, por favor, dê. Porque você só vai saber algumas coisas em Deus quando você der esses passos. Então eu dei esse passo de fé, começamos, eu comecei a pesquisar tijolo, pedra, areia, eu não sabia nem para onde é que ia. E eu comecei a pesquisar tudo aquilo durante o meu trabalho. E eu chegava em casa, pai, olha aqui, esse aqui tem um bom preço, tem preço disso, tem preço daquilo. Quem é que vai ser o pedreiro? Quem é que vai ser... Tudo isso eu não sabia de nada.
Mas eu estava animadíssima com base em uma palavra do Senhor, aquela casa ia ser reconstruída. E então, quando eu dei aquele passo, que eu conversei com ele, nós começamos a acertar alguns detalhes. Ele viu que não podia mais impedir o que eu estava fazendo. E aí ele começou a ficar animado. E então, para finalizar, nós começamos o processo de reconstrução da casa. Os detalhes desse processo eu conto em outro capítulo, não é para hoje. Mas o que eu quero dizer é que nós reconstruímos naquele lugar uma casa grande, em cima e embaixo, e com porcelanato. E só mais um detalhe: quando toda essa reconstrução foi feita, eu estava ali, eu recebi o chamado de Deus, estava fazendo, estava acontecendo. Aí Deus falou assim: show, agora vamos se mudar de cidade. Eu nunca aproveitei aquela casa como filha sendo moradora. Eu participei de uma reconstrução, eu ouvi um chamado de Deus, eu participei daquilo que o Senhor deu como passos práticos, mas eu nunca morei lá como realmente era antes. Porque quando as coisas começaram a andar e começou o processo de reconstrução, o Senhor falou: show, bora. E aí estou eu aqui, até hoje em Paracuru, numa outra parte do processo. Mas nesse processo de reconstrução, o Senhor, Ele nos convida a dar passos. Nem sempre vai ser como a gente imagina. O desfrute também não. Apesar de que, irmãos, apesar de eu não ter nunca desfrutado de morar lá, aquela casa também é minha. Pode não ser nessa estação, mas o futuro a Deus pertence. E tudo que nós plantamos, certamente nós vamos colher. Então eu fiquei tranquila. E detalhe, os meus maiores sonhos de casa, eu implantei naquela casa. Eu fiz o closet, Dara. O meu sonho era ter o closet. E a gente construiu o closet em 4 quartos. E a gente construiu. E eu nunca desfrutei de tipo, eu vou morar aqui, eu vou ter o closet, não. Mas quando eu vou lá, vez por outra, eu aproveito. Mas é isso. E a obra foi feita. E hoje eu entendo, anos depois, a palavra fala que o que Deus faz hoje, você vai entender amanhã, depois. E hoje eu entendo que existe um chamado na minha vida desde cedo sobre reconstrução. E eu seria treinada arduamente nessa temática. E então eu queria compartilhar com vocês os lugares de Jacó, a caminho da reconstrução. Não foi só a Natália que viveu isso, ou talvez não seja só você também. Mas todos nós estamos em um determinado momento que nós precisamos ver o que Deus tem para nós. E reconstruir muitas vezes será necessário para que depois venha uma nova construção. E eu queria dar aqui uma temática para vocês, porque basicamente nós conseguimos passear nessa palavra e eu queria deixar registrado onde estão os lugares de Jacó. Essa palavra ela vai passear por Gênesis. E aí eu queria que você abrisse comigo. Deixa eu ver aqui. Gênesis 31. 31, lá no versículo 43. Eu quero falar sobre 4 lugares. E nós vamos sem mais delongas para o primeiro lugar. Gênesis 31, a partir do versículo 43, vai dizer assim: Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu. O que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos meus filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras.
Eles apanharam pedras e amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou de Jegar-Saduta e Jacó o chamou de Galede. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galaede. Foi também chamado de Mispa, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. O primeiro lugar que eu quero falar dos lugares de Jacó é Mispa. Mispa representa para ele e para nós um lugar de decisão, um lugar de mudança, um lugar onde daqui você não passa e daqui eu sigo. E na nossa vida, no processo de reconstrução, muitas vezes nós vamos precisar chegar nesse lugar e tomar algumas decisões. E essas decisões, elas são decisões que vão mudar tudo. O contexto aqui dessa história é que antes disso, Jacó já tinha ouvido a voz de Deus, que era tempo dele reconstruir algo que estava perdido na sua história, que era o seu irmão Esaú. Então, em primeiro lugar, é um lugar de acordo. É um lugar onde você precisa decidir. Decidir seguir, decidir fazer a vontade de Deus. Lembrando que antes desse processo que ia acontecer, Jacó tinha passado 20 anos trabalhando. Depois de tanto tempo, ainda assim é hora de reconstruir. E nesse momento é necessário um acordo, um posicionamento. É necessário você decidir. Aquilo que te prende vem até aqui. A partir daqui você precisa caminhar. E o Senhor, que é o Deus que promove a reconstrução, Ele dará todo o direcionamento, Ele dará as estratégias. Mas você precisa se posicionar e decidir. E ter consciência de que tudo que te prende precisa ficar para trás. Às vezes você vai passar até um certo tempo ali. E Deus até permite. Mas sempre tem um momento do chega. Você precisa caminhar. Precisa virar essa página. Precisa prosseguir. Então, em primeiro lugar, que eu quero dizer para você que é Mispa, decida hoje prosseguir. O segundo lugar que eu queria falar nesse processo de continuidade seria Manaim. Esse lugar é o lugar da sequência em Gênesis 32, que diz assim, a partir do verso 1. Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao seu encontro. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E ele lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos até o seu irmão Esaú, e ele estava vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste volte para a sua terra. Volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou bondade,
lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como a mãe, as mães e as crianças. Pois tu me prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. E mais à frente ele diz: ao que ia à frente deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar com você e lhe perguntar a quem pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Até aqui. O segundo lugar que eu queria dizer para vocês é Manaim. Manaim é lugar de estratégia. Manaim é lugar de direção. Manaim é lugar de oração. Manaim é lugar de você relembrar quem foi que te chamou para essa reconstrução. Então, no seu processo, no lugar de você caminhar, vai existir a sua Manaim. Vai existir esse lugar onde Deus vai apresentar os anjos, onde Deus vai apresentar os exércitos, onde o Senhor vai te dar as estratégias. Aqui fala de que Ele liberou um presente para ir à frente. Se você vê em Provérbios, tem outra palavra que fala também a respeito disso. Quando você quiser fazer um acordo de paz com alguém, faça o envio de um presente antes. E também, Manaim é lugar de enfrentar alguns medos e continuar. Afinal, Jacó teve medo, porque ele ouviu dizer que Esaú estava vindo. E porque ele ouviu dizer que Esaú estava vindo com 400 homens, já foi motivo de temor e pavor, de dizer: pronto, eu estou indo em direção à minha reconstrução, mas a minha reconstrução quer me matar. Só que aí, naquele momento, ele foi ao Senhor. E ele disse: Deus, tu que me enviou, me ajuda. E Manaim é esse lugar onde Deus apresenta estratégias. É esse lugar onde a gente pega o medo e transforma em oração. E segue em frente, utilizando as estratégias. Porque não adianta de nada nós pedirmos estratégias ao Senhor e não fazer. Então, naquele momento, ele orou, com medo ele prosseguiu, e então deu continuidade. E o terceiro lugar nesse processo de reconstrução está na continuação 32, Gênesis 32, a partir do versículo 22, que diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Aqui na minha versão, no versículo 24 dá essa ênfase. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na sua articulação na coxa, de forma que lhe deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu, dizendo: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E abençoou ele ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel.
pois disse: vi a face de Deus, e todavia a minha vida foi poupada. Agora nós estamos indo para um terceiro lugar. O primeiro é um lugar de decisão. O segundo é um lugar de estratégias, de vencer medos e de pedir direção. O terceiro é um lugar que você se vê sozinho. E nesse lugar que você se vê sozinho, que também pode ser chamado de deserto, é um lugar mais propício de você encontrar com Deus face a face. Porque é onde fecham-se as vozes, fecham-se as palavras, fecham-se qualquer coisa. Como diz aqui no começo, ele levou todo mundo, atravessou a família, fez passar, mas aí ele ficou só. E existem lutas, existem partes do processo que não adianta você pedir nada a ninguém, é você e Deus. Você precisa desse encontro com Ele. Porque esse encontro foi um encontro que mudou o seu nome. Foi um encontro onde deu uma identidade nova. A partir daqui, nesse processo, eu vou transformar muitas coisas. E uma delas é deixar bem claro quem você é. Porque até então você era chamado Jacó enganador. Mas a partir de agora você será chamado Israel. Porque no meio do processo existe algo novo de Deus para ser implantado. E muitas vezes era exatamente o plano dele, que só então chegou a hora de acontecer. E esse vai ser um lugar sozinho. E eu quero dizer para você que você não tenha medo em momentos e em circunstâncias da sua vida que você estiver passando por um processo de reconstrução, de estar sozinho com Deus. Porque às vezes vai ser necessário. E tá tudo bem. E se você forçar a barra, talvez seja um pouco pior. Então respeite, perceba, quando for a hora de você estar só, você e Deus. É necessário. Houve fases no meu processo aqui em Paracuru, em outras estações nesses 6 anos, onde eu me vi sozinha. Eu mandava mensagem para uma amiga, estava ocupada. Eu mandava mensagem para outra pessoa, não pude atender. Tinha dias que eu estava ali, eu, Senhor, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Não tinha ninguém. E naqueles dias o Senhor me ensinou que haverão dias que serão assim mesmo, e que o problema não está com as pessoas. O problema talvez estivesse comigo, que não tinha percebido que Ele queria ter um particular ali comigo. Então a partir dali eu comecei a ver que, calma, tá tudo bem. E nesse processo de ter o tempo com Deus, é o processo que Ele pode ferir você. Mas aquele que fere é o mesmo que cura, é o mesmo que sara. Fez a porque muitas vezes, para que você possa ser honrado, para que você possa mudar de nível, para que você possa avançar naquilo que o Senhor sonhou para você, você terá que primeiro ser ferido. E esse ferimento, ele pode estar sim originado na vontade de Deus para você. Mas esse é o mesmo que através desse momento te dá uma identidade firmada nele, para que você esteja pronto para prosseguir. E depois de Peniel, desse lugar que foi de luta, que foi um lugar solitário, de guerras que são guerras que você vai precisar passar realmente sozinho, é um lugar que vai estabelecer a sua validação apenas em Deus. Vai calibrar o seu coração, a sua motivação. E vai te colocar não só mais no lugar certo, mas sendo a pessoa certa. E depois, o que se prossegue na história foi que, na verdade, aquele medo e aquele burburinho que foi causado nele, que Esaú estava vindo com 400 homens, parecia que era o fim.
Na verdade, quando eles se encontraram, depois dos presentes, Esaú abraçou e chorou e recebeu ele. Então o que eu quero te dizer é que no meio da sua reconstrução, aquilo que parece ser pode não ser. E eu já vi muitas experiências de pessoas que caminharam ao meu lado, inclusive das minhas próprias experiências, onde precisaram fazer reconstruções familiares, pedido de perdão a pai, mãe, irmão, liberação de perdão a pai, mãe, irmão, onde essas pessoas me relatavam a mesma coisa e foi o meu mesmo sentimento quando foi a minha vez. Eu tenho medo de como essa pessoa vai reagir. Eu não sei o que ela vai dizer. Eu não sei como é que ele vai se comportar. E na nossa cabeça a gente cria um Esaú vindo com 400 soldados, quando na verdade não é. E eu quero te encorajar aqui nessa noite, se você precisa fazer um momento de liberação familiar, não tenha medo. Porque na sua mente pode parecer que está vindo um Esaú com 400 homens, mas se você for moldado no Senhor, for na direção do Senhor, pode ter certeza que o que você vai encontrar é completamente diferente disso. Não tenha medo de fazer reparações familiares. Não tenha medo do que vão pensar de você. Lembre-se que a sua validação está no Senhor. E quando você passa por isso, além de você ser esticado, você tira um tijolo que estava pesando nas suas costas, que não estava pesando na... E quando você faz a liberação familiar, você tira o peso das suas costas. E você começa a caminhar de uma forma diferente e mais leve. E aqui, para finalizar o lugar de Jacó, existe um lugar chamado Sucote. Porque depois que ele comprou o irmão dele, os dois choraram, falaram, conversaram. Poxa, passou tanto tempo, mas foi o Senhor que mandou que ele voltasse lá e reparasse aquilo que precisava ser reparado. E assim ele fez, e o Senhor deu vitória. Só que aí o que acontece? Esaú falou: nossa, que bom que você está aqui, vamos comigo. E aí Jacó, que já era Israel, fala assim: meu Senhor, eu estou aqui com uma família grande. Eu construí algumas coisas durante esse processo. E se eu fizer com que eles acompanhem os meus passos, eles vão se cansar, eles vão se fatigar. Eu preciso respeitar o limite da minha família, daquilo que foi construído também nesse tempo. E naquele momento ele disse: vá, pode ir, vá na frente. Mas eu vou acompanhar a minha família. E naquele momento a liberação foi feita, aquilo que o Senhor planejou para ele foi feito, a identidade estava firmada, e ele não prosseguiu com Esaú. E ele foi para Sucote, onde ele estabeleceu e construiu a sua casa. E depois dali ele viveu outros processos. Mas nós vamos até aqui. Então Sucote representou o lugar do novo. Eu precisei reparar, eu precisei voltar, eu precisei ir lá. Mas depois que eu fiz isso, eu estou liberada para caminhar para um lugar novo. Não necessariamente significa que você precisa prosseguir na mesma direção. Você precisa apenas resolver o que precisa ser resolvido. Para que você possa construir algo novo num lugar novo, você precisa reconstruir o que precisa ser reconstruído. Então, nessa noite, esses são os lugares de Jacó que eu gostaria de apresentar para vocês. Nós começamos em Mispa, lugar de decisão. Eu ouvi a voz de Deus, como alguns estão ouvindo essa noite, e precisa decidir, reconstruir. A partir daqui existe uma decisão. Depois em Manaim, que é lugar de estratégias. Ouça a voz do Senhor. E peça a Deus, assim como Jacó fez uma oração, ore, peça direcionamento. O Senhor pode colocar pessoas, assim como colocou servos e servas para ir à frente e ajudar. Você não precisa fazer isso sozinho. O Senhor pode sim colocar pessoas para te ajudar a você fazer, mas você precisa decidir fazer.
Então Manaim é esse lugar de estratégias, esse lugar de oração. Depois vem o lugar de solitude. O lugar onde nós precisamos nos encontrar com o Senhor, para que Ele possa triturar, mexer, ferir e curar aquilo que só Ele pode fazer com a gente, ninguém mais. E depois disso, fazendo assim a reconstrução, as liberações necessárias, ir para Sucote, um novo lugar, uma nova construção, para aquilo que o Senhor vai te dar no caminho do processo. Porque você não vai ficar de mãos vazias. Você pode ter chegado nesse lugar de mãos vazias, você não vai ficar de mãos vazias, o Senhor vai te entregar pessoas, famílias, pessoas para te acompanhar no teu chamado, na tua vida, no teu ministério. Você não vai estar sozinho no lugar onde o Senhor chamou você. E nesses lugares, e finalizando com o Sucote, que é o lugar onde eu não preciso prosseguir colado com aquilo, mas onde eu posso estabelecer o novo na medida daquilo que o Senhor me deu. Começa ali um novo tempo, e um tempo onde o Senhor poderia trabalhar através da casa de Jacó, através daquilo que o Senhor tinha sonhado para Jacó, porque Jacó era uma continuidade de uma promessa de Deus. Você que está aqui, você pode até não saber, de repente tem alguém aí orando por você, de repente você é a continuidade da promessa que Deus já liberou. E também o Senhor, não é porque você é a continuidade de uma promessa que você não tem uma coisa sobre você. Sim, você pode ser a continuidade daquilo que o Senhor falou para alguém, mas a forma que vai acontecer é a forma que o Senhor planejou para você. Mudam-se direções, mudam-se estações, mudam-se gerações, mas o Senhor cumpre as suas promessas e a sua palavra. Mas hoje existe um convite: decida reconstruir. E não importa quanto tempo passou, não importa se passaram os 20 anos aqui de Jacó, não importa se passaram os 10 anos como foi a minha casa, assim como hoje para mim também não importa os anos que estão passando para algumas coisas serem construídas. Eu sei que o Senhor está trabalhando e está fazendo um bom plano. E como diz a palavra dele, certamente a sua bondade, a sua fidelidade me acompanharão todos os dias. Em paz me deito e logo durmo, porque tu, Senhor, está comigo. Que você caminhe no lugar de decisão, de obediência. E mais uma vez eu te digo, não importa quanto tempo passou, decida reconstruir. O Senhor sonha com isso. Não importa se foram os 4 dias, como foi com Lázaro, já fedia, já cheirava mal, ninguém esperava mais nada. E quanto mais o tempo passa, mais aumenta o testemunho, aquilo que o Senhor quer fazer. Então que você possa se posicionar, que você possa nesse momento decidir. Eu não sei, talvez qual lugar você pode estar dos lugares de Jacó hoje, mas o que eu sei é que se você decidir ouvir a voz do Senhor que fala hoje aos nossos corações: filho, filha, eu quero que você reconstrua, eu quero que você vá em direção àquilo que para você pode parecer muito duro, parece que Esaú está vindo com 400 homens, mas não é isso. Rompa esse medo, continue, prossiga, faça o que tem que ser feito, e eu vou prosperar aquilo que você vai fazer. Eu vou dar o toque final, eu vou dar a palavra final, eu vou reconstruir novas